Olá, meus amigos. Aqui estamos de volta para estudar mais um trecho do livro O Consolador. Este livro nos foi trazido pelo nosso irmão Emmanuel através da psicografia mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos na segunda parte, no item 2, que fala a respeito do sentimento. E o nosso assunto versa sobre a arte. Nós vamos ver nesse estudo a questão de número 165. Questão 165. Como poderemos entender o psiquismo dos artistas tão diferente do que caracteriza o homem comum? Essa é a indagação feita ao nosso irmão Emmanuel, e ele nos traz a seguinte resposta. O artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Vejam a resposta dada por Emmanuel, que ele nos traz aqui que o artista ele vive muito mais na esfera espiritual. O que significa isso? Que ele observa muito mais o seu mundo interno. As suas observações dizem respeito àquilo que ele percebe dentro de si mesmo. A sua produção, ela se dá através dessa percepção íntima. E continuando aqui, Emmanuel, na sua resposta, ele nos explica aqui mais o seguinte: seu psiquismo, o psiquismo do artista, é sempre a resultante do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas ou das visões sublimes que conseguiu apreender nos círculos de vida espiritual antes da sua reencarnação no mundo. Olha só, o artista ele traz essas lembranças das vivências no mundo espiritual. Quando nós desencarnamos, nós continuamos em atividade. Aliás, desde o momento da nossa criação por Deus, nós estamos sempre em atividade, sempre aprendendo, sempre evoluindo, sempre observando. Então, o que ocorre com o artista é que ele traz essas percepções das suas experiências no plano espiritual, quando ele está desencarnado. Então, a visão do artista não se resume unicamente à visão da matéria grosseira, do mundo físico. Ele tem uma percepção um pouco mais além. Isto não significa que o artista automaticamente seja um ser mais evoluído do que outros que não têm essa sensibilidade artística. Não é isso. É que essa sensibilidade artística, ela surge quando o espírito presta mais atenção, não somente à lógica, à questão da inteligência, mas ele aprofunda na sensibilidade. Ele amplia a sua capacidade
é de perceber o mundo que o rodeia, é naquilo que ele apresenta de belo e de perfeito. Então, o artista, ele tem essa apreciação, não só é baseada na lógica, mas é baseada na beleza das formas. E a criação divina não é só perfeita, lógica e matematicamente correta. Ela é isso tudo e muito mais na questão da beleza das formas, na beleza do equilíbrio, na beleza de luz e de cores. O universo criado por Deus é lindo, belíssimo, perfeito, equilibrado. E essas percepções do belo, os artistas têm em maior grau. Não significa que eles sejam mais adiantados do que os outros, porque são várias as vertentes da nossa evolução. E eles estão, nesse momento, na condição de artistas, com sua visão muito mais voltada ao belo, à harmonia de formas, de luzes e de cores. E continuando aqui, nosso irmão Emmanuel. Seus sentimentos e percepções transcendem aos do homem comum, pela sua riqueza de experiências no pretérito, situação essa que, por vezes, dá motivos à falsa apreciação da ciência humana, que lhe classifica os transportes como neurose ou anormalidade nos seus erros de interpretação. Então, muitas vezes, os artistas são tidos como alienados, assim, pessoas que vivem fora do contexto do mundo, e não é verdade. São companheiros que se interessaram mais por este setor de apreciação do belo, daquilo que apresenta harmonia de formas, beleza. Mas todos nós vamos ter que também termos essa visão do belo, essa visão mais aprofundada da harmonia do universo que os artistas têm. Todos nós temos que alcançar o mesmo patamar, sermos santos e sábios. Então, alguns espíritos cobrem inicialmente a área da sabedoria, do aprendizado, da compreensão do funcionamento do universo. Outros se interessam inicialmente pela questão da beleza, do equilíbrio, da forma. Mas, no final, todos nós seremos santos, sábios e artistas. E nossas criações, quando atingirmos a condição de espírito puro, todas serão belas, perfeitas e funcionais. E continuando aqui, é que, em vista da sua posição psíquica especial, o artista nunca cede às exigências do convencionalismo do planeta, mantendo-se acima dos preconceitos contemporâneos, salientando-se que, muita vez,
na demasia de inconsiderações pela disciplina. Muitas vezes, aquele que se volta para a questão da arte, da apreciação do belo, da perfeição das formas, e muitas vezes ele sai da área da autodisciplina e, em algumas ocasiões, exagera na sua busca por liberdade, de fazer aquilo que o agrada, muitas vezes sem pesar as consequências. Então, o artista muitas vezes erra. Embora ele tenha uma sensibilidade mais apurada, uma percepção da beleza mais aprofundada, ele não é um espírito perfeito. E nem os espíritos que ainda não investiram neste setor da arte, da apreciação pelo belo, nem sempre esses espíritos são de categoria inferior ao dos artistas. Olha só, não há uma diferença. O espírito ele escolhe qual o setor que ele inicialmente irá investir mais a sua atenção, o seu aprendizado. E alguns escolhem a ciência, outros escolhem a arte, outros escolhem a santidade, a perfeição interna. É na busca do alinhamento com a lei divina. Então, assim, são muitas as vertentes. E cada espírito tem a liberdade. Nós, quando atingimos a condição humana, ganhamos essa liberdade de escolha. E alguns se decidem, olha, eu vou investir na questão científica. Né? O outro, eu quero a arte. Eu quero compreender as relações entre os seres. Então, as vertentes da nossa evolução são inúmeras e nós vamos ter que cobrir todas elas. E todas são importantes. Todas são importantes. E muitas vezes, aqueles que se dedicam a um determinado setor imaginam que aquele setor que eles escolheram investir naquele momento da sua evolução seja mais importante do que os outros. Não é. Todos são importantes e todos serão que ser aprendidos, introjetados em nós, para que atinjamos a condição de espíritos puros, espíritos que não erram mais. E continuando aqui, olha, apesar de suas qualidades superiores, pode entregar-se aos excessos nocivos à liberdade, quando mal dirigida ou falsamente aproveitada. Então, espíritos que estão investindo no conhecimento artístico, eles podem errar. Assim como os que estão investindo em qualquer outro setor, científico, psicológico, não importa, nós podemos errar. E erramos. Infelizmente, nós erramos. Mas, de qualquer forma, isso faz parte da nossa iniciação. Nós somos comparados espiritualmente às crianças que ainda não sabem dar os passos de forma conveniente para manter o seu equilíbrio. Nós ainda nos desequilibramos. Nós ainda,
muitas vezes caímos. O que não podemos é persistir na queda, ficarmos no chão. É levantar, examinar onde nós erramos e retomar a caminhada de forma agora mais atenta, mais inteligente. E continua aqui Emmanuel na sua explicação. Eis porque em todas as situações, diz Emmanuel, o ideal divino da fé será sempre o antídoto dos venenos morais, desobstruindo o caminho da alma para as conquistas elevadas da perfeição. Olha, eu vou reler. É muito importante. Eis porque em todas as situações o ideal divino da fé será sempre o antídoto, a cura dos venenos morais, desobstruindo o caminho da alma para as conquistas elevadas da perfeição. Acreditar em Deus, seguir Jesus, é este o caminho da fé. Jesus nos informou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, independentemente do caminho que seja da nossa escolha, o ideal é divino. Quando mantido no nosso coração, irá nos preservar de muitas quedas, muitas dores, muitos sofrimentos, o que nos faz falir, o que nos leva a ter que retificar nossos passos, são os desvios da lei divina que nós ainda cometemos em alto grau. Então, as dores pelas quais passamos têm sua origem nos desvios à lei divina, nos erros que cometemos durante a nossa caminhada para frente e para o alto. Então, vou repetir, só para que não esqueçamos. Temos que ser santos e sábios. Temos que ter a sensibilidade da observação da lei divina e termos a sensibilidade para implantarmos em nossos corações a fé em Deus, o ideal divino, a busca pela perfeição que Jesus nos orientou a seguir. Se assim o fizermos, nossa caminhada pela estrada evolutiva será muito rápida, bastante rápida, comparativamente a outros que se desviam, que saem do caminho reto que nos conduz a Deus, que é o caminho ensinado pelo nosso Rei, nosso Mestre, nosso Guia e Modelo, Jesus Cristo. Ele nos disse, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, não há dúvidas, não há o que pensar, não há o que se preocupar. Sigamos Jesus e
aprendamos a ter sensibilidade suficiente para compreendermos e vivermos e sentirmos em nós a beleza que Deus colocou à nossa disposição, à nossa volta. E assim fechamos esse breve estudo dessa questão, de mais uma questão do nosso livro O Consolador. Agradeço a todos a atenção, agradeço a todos que também estão interessados nesse aprendizado e, se tiverem alguma dúvida, se inscrevam no canal e me passem essas dúvidas. Se tiverem alguma observação que me tenha fugido ou observarem alguma falha na minha fala, por favor, me avisem. Não sou perfeito, erro e ainda erro muito, mas estou na luta, para frente, para o alto. Muita paz. Fiquem com Deus.